Ultimamente eu tenho pensado que todos esses cancelamentos que acontecem, eles não valem a pena. Eu sei que quando acontece um cancelamento que é por uma causa boa, a gente pensa que tá fazendo a coisa certa. Mas muitas vezes não adianta, porque a imensa maioria do público não se importa com isso. Bom, bem-vindo ao Professor Dark. Seu gostei é muito importante, ajuda muito esse canal. Convido você a se inscrever também caso você ainda não esteja inscrito. E eu quero conversar com você sobre o Exposed que aconteceu com o Z e com o Bars e o resultado disso tudo. Bom, como você sabe muito bem, esses dois eram criadores de conteúdos muito famosos aqui na comunidade do YouTube. E eles conseguiam pegar visualizações altíssimas. O Z chegava a pegar 200 mil visualizações por vídeo. Isso é um número insanamente alto. Mas aí depois ele tomou Exposed e acabou caindo, nunca mais voltou, nunca mais fez vídeo. E, inclusive, chegou a perder 40 mil inscritos. Mas eu acredito que o caso do Z... ele não perdeu 40 mil inscritos por causa das coisas que ele tinha feito, que eram horríveis, mas por conta da forma que ele respondeu os inscritos dele. Porque a imensa maioria do público não tá ligando pra isso. A imensa maioria do público gosta de assistir um criador de conteúdo, mas não quer se importar com aquele criador, quer se importar com o conteúdo que ele está produzindo, porque muitas vezes eles compartilham ideias. Então, a pessoa assiste aquele criador porque gosta de ver ele falando sobre aquele tema, ou gosta de ver o humor daquele cara, ou as opiniões que ele tem. E não por causa do que ele faz fora do YouTube. E muitas vezes isso não importa. Eu vejo várias pessoas falando, né, que a maior parte desses criadores de conteúdo de opinião, muitas vezes tem que tomar cuidado com o que eles falam e coisas do tipo, porque isso pode fazer com que eles sejam cancelados e percam tudo, como aconteceu, por exemplo, no caso do Z e do Bars. Mas eu penso o contrário. Eu acho que quanto mais ácido é um criador, maior é a chance que ele tem de criar uma base forte e maior a chance dele se blindar a esse tipo de gente que ataca. Tanto que se você for pensar em todos os criadores de conteúdo de opinião do YouTube, a gente poderia dizer que o Nando Moura é o maior deles. E o Nando Moura, ele tem uma base extremamente inflamada. E o pior de tudo é que mesmo indo contra a base dele durante uma época, ele perdeu 300 mil inscritos, muita coisa, mas ele conseguiu se solidificar. E boa parte dessa galera que concorda com as opiniões do Nando Moura, agora defende ele na internet e luta por ele. Então, nessa questão de criar uma militância que fique atrás do seu canal e criar uma tropa de choque, todos os criadores têm essa tropa de choque e a forma que eles utilizam essa tropa de choque, a forma que eles lidam com essa tropa é a forma que eles podem sair bem ou mal de um Exposed. No caso do Z, ele respondeu muito mal à tropa de choque e por causa disso ele acabou se perdendo. Mas no caso do Bars, o Bars ele não respondeu nada, ele simplesmente desapareceu. E é engraçado que o Bars ele já tinha sofrido um Exposed no passado. E o Bars ele literalmente ignorou. A estratégia do Bars é literalmente fingir que não está acontecendo e deixar o tempo passar que as pessoas esquecem. E no caso do primeiro Exposed, o Bars não perdeu nada. Na verdade ele ganhou. Ele ganhou muita visualização, ele ganhou muito alcance. Mas é aquilo, o Bars começou a perder muito espaço na internet. Mas eu acho que esse espaço que ele perdeu, não foi um espaço que ele perdeu por conta das coisas que ele tinha feito, ou pelo menos pelas pessoas dizendo que ele tinha copiado e plagiado. Mas ele perdeu espaço por conta do conteúdo dele. Aqui na internet a gente tem que estar sempre se reinventando e criando coisas novas. Se você não se adapta, você morre. E no caso do Bars, ele tinha virado mais do mesmo. Mas aí rolou esse segundo Exposed do Bars, e ele fez uma postagem falando que não, e foi isso mesmo. E o pior de tudo é que mesmo com o Digo fazendo um vídeo e se você somar todos os vídeos que rolaram de Exposed do Bars, você provavelmente vai ter mais de 2 milhões de visualizações. Então imagina quantas pessoas não viram os vídeos do Bars e como que o Bars perdeu apenas 15 ou 16 mil inscritos. Eu imagino que vai aumentar o número conforme o tempo passa, até porque ele não se posicionou. Mas eu já estou há muito tempo na internet para dizer para vocês que as pessoas não se importam com isso. As pessoas que estão ali se importando são as pessoas mais engajadas ou as pessoas que fazem parte dessa tropa de choque desses outros canais. E essa galera é combativa e vai ficar xingando e reclamando do Bars pelo resto da eternidade. Mas o Bars ele pode voltar amanhã, fazer um vídeo pedindo desculpas e continuar produzindo o conteúdo dele, continuar produzindo conteúdo normalmente. E isso vai fazer com que ele volte a pegar visualização, inclusive até mais visualização do que ele já estava tendo, porque todo mundo falando dele vai fazer com que pessoas queiram dar dislike nos vídeos dele em primeira mão, então ele vai ganhar mais alcance por causa disso, sem contar que o nome dele ficou em alta no YouTube.
Então, o Bars, ele tem muita gente querendo saber qual é o próximo passo que ele vai dar. E dependendo desse próximo passo que ele der, ele pode voltar a continuar produzindo conteúdo. E é por isso que eu fico triste em relação aos exposed e aos cancelamentos, porque na maior parte das vezes, essas pessoas, elas não são punidas pelas coisas erradas que eles fazem. O Z não foi punido pelas coisas que ele fez, e o Bars provavelmente não vai ser punido também. As pessoas, elas têm um senso de justiça que elas acreditam que elas estão fazendo certo, seja criando um vídeo ou seja criticando uma pessoa, mas não faz diferença, porque no fundo, você vai se sentir como se você tivesse feito a justiça e como se aquele cara tivesse sido destruído, mas ele não foi, e ele vai continuar existindo e ele pode voltar a qualquer momento e crescer ainda mais por causa desse cancelamento. Até agora a gente não teve nenhuma pessoa que conseguiu utilizar o cancelamento dessa maneira na comunidade, mas uma hora vai ter alguém, e esse cara, ele vai crescer e vai furar a bolha e vai se tornar alguém gigantesco. E eu falo isso pra vocês porque eu já passei por uma situação parecida. Mas nesse caso eu não fui cancelado, mas eu participei da galera que cancelou. Rolou um exposed com um streamer lá da Twitch, que ele tinha feito coisas terríveis. E nesse caso desse streamer da Twitch, foi uma coisa horrível. Eu acho que foi muito pior do que o Bars e o Z fizeram. Porque as coisas que acontecem na comunidade do LoL são muito piores do que as coisas que acontecem na comunidade aqui de comentários. Mas de qualquer maneira, eu fiz um vídeo, eu fui um dos que mais levantou a bandeira contra esse cara. E o meu vídeo que eu fiz pegou 200 mil visualizações, assim como os vídeos que vocês fazem criticando criadores também pegam muitas visualizações. E aí tudo bem, o cara foi cancelado e ele sumiu da internet por 6 meses. Você pensa que 6 meses é muita coisa, mas é pouco tempo se você parar pra pensar, principalmente, né, pra alguém que ganha 10 ou 20 ou 30 mil reais por mês com uma live. E ele ficou vários meses fora, todo mundo criticou e foi unânime todo mundo criticar esse maluco. Só que depois ele voltou e ele começou a crescer do zero novamente. E ele cresceu e voltou a ser um dos maiores streamers. E cara, esse cara, mesmo tendo feito coisas horríveis no passado, e volte e meia as pessoas trazem isso, mas ninguém liga, ele conseguiu uma nova tropa de choque. E no final do dia, você acredita que essa tropa de choque veio me atacar e no final das contas eu acabei perdendo? Porque eu me tornei um canal grande no YouTube, mas o YouTube de League of Legends não é tão grande quanto a Twitch. Então o quanto esse cara afeta as pessoas é muito mais do que eu posso afetar. E a tropa de choque dele veio me atacar e me cancelar. E no final das contas, eu ganhei várias visualizações do passado, mas eu ganhei um inimigo que é muito maior do que eu e que me ataca agora. E isso é interessante de você pensar. Como que as coisas acontecem, as pessoas esquecem e esses cancelamentos não fazem diferença. Porque o que tem que acontecer é que essa pessoa seja punida judicialmente ou que ela seja banida permanentemente pelas coisas que ela fez. E tipo, não importa, você pode se achar certo agora, mas daqui a pouco isso pode voltar contra você. Porque essa pessoa pode voltar muito maior do que ela é hoje em dia. E isso pode acontecer independente das coisas que aconteceram no passado. Assim como, por exemplo, você tem vários cantores que tomam expose de serem abusivos, de se envolverem com situações ruins, de serem pessoas ruins no geral, e mesmo assim essas pessoas, elas são famosas, elas ganham muito dinheiro, elas são ouvidas por todo mundo e a gente tende a separar. A gente tende a separar a arte dessa pessoa de quem ela realmente é. Então a gente assiste um filme independente daquele diretor ser um cuzão. Às vezes a gente ama aquele diretor por aquilo que ele faz na arte, mas ele é uma péssima pessoa. Assim como a gente vê nos artistas, nos pintores, nos cantores, e isso vai se estender também para os youtubers, porque já tá dessa forma. Você vê o Bars, por exemplo, as pessoas que continuaram no canal dele, tipo, são muitas, cara. Ele perdeu menos de 10% do público dele, ele perdeu 6% do público até agora, e ele vai continuar perdendo porque ele não produziu mais conteúdo. Mas se ele voltar e pedir desculpas, eu tenho certeza que ele consegue parar isso e voltar e continuar crescendo. E é meio triste esse tipo de situação, porque aí a gente vira, né, um pouco a mesa, né? A pessoa que fez merda, que deveria estar sendo punida, na verdade, tá recebendo coisas. E tá recebendo por quê? Porque as redes sociais não entendem o que é positivo e o que é negativo. E pelo fato dela não entender essa questão moral, ela simplesmente divulga o que está sendo falado. E se está sendo falado mal ou bem, não importa. O que importa é estar sendo falado. E a gente vê o Blusão como um bom exemplo disso, que é sempre odiado por todo mundo, mas ele sempre está em alta. Por quê? Porque ele consegue trabalhar esse ódio das pessoas para trazer proveito próprio. Porque para ele não importa ser odiado desde que ele esteja ganhando dinheiro. Assim como para muita gente aqui. Então o Z, por exemplo, poderia voltar amanhã e fazer vídeos normalmente. E ele conseguiria ganhar novos públicos e novas coisas. Porque muitas pessoas não se importam ou simplesmente defendem ele ou acreditam fiamente no que ele faz.
E, cara, interessante pensar que isso tudo é questão de maturidade também, né? Não só das pessoas que estão sendo canceladas, mas das pessoas que estão cancelando, para entender todo esse processo. E como eu disse, claro, eu já passei por esse processo, eu estive do lado cancelador e também já estive do lado cancelado, e muitas vezes não faz diferença se você tá errado ou se você tá certo, porque as pessoas elas simplesmente querem atacar, elas querem apontar, e é isso que faz com que elas se movimentem. E depois que elas apontaram para um, elas vão apontar para outro depois, e para outro e para outro, e não importa, porque essas pessoas não fazem parte do público do Bars, não fazem parte do público do Z. Então eles podem sim voltar a qualquer instante. E no final do dia, a pessoa que vai ficar mal é a pessoa que criticou. E isso é muito triste. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.